Você já sentiu que tudo o que você planejou simplesmente desabou diante dos seus olhos? Como se cada passo que você deu, cada esforço, cada oração tivesse sido em vão. Você confiou, você acreditou, fez planos, sonhou, mas de repente, a vida virou. E tudo que parecia certo se transformou em confusão. As portas se fecharam. As pessoas se foram. A esperança desbotou. E você se pegou perguntando: Deus, onde o Senhor está? Porque a dor é real, a frustração é profunda, e a sensação de abandono machuca mais do que a própria perda. Talvez você esteja nesse lugar agora, ou talvez já tenha passado por ele. Mas existe uma promessa, uma verdade eterna, que atravessa o caos, e é sobre isso que vamos falar hoje. Para entender a profundidade dessa promessa, precisamos voltar no tempo. O povo de Israel estava cativo, levado à força para a Babilônia. Longe de casa, longe do templo, longe de tudo o que conheciam como segurança. Era um tempo de dor coletiva, de confusão. Eles tinham perdido tudo, e agora viviam como estrangeiros em terra estranha. Muitos estavam revoltados, outros desesperançosos. Havia profetas dizendo: logo voltaremos, isso vai passar rápido. Mas Deus, através de Jeremias, diz algo diferente. Ele manda uma carta, e nela Deus não promete um livramento imediato. Na verdade, ele diz: vocês vão ficar aí por 70 anos. 70. Uma vida inteira. Era como se Deus dissesse: eu permiti isso, e não vai acabar tão cedo. Mas então, ele revela o que ninguém esperava. No meio da dor, no centro do exílio, vem a promessa. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês. Era como se Deus dissesse: mesmo no caos, eu ainda estou no controle. Imagine acordar todos os dias em um lugar que não é seu. Olhar ao redor e não reconhecer nada. Você sente saudade da sua terra, da sua rotina, da sua liberdade. Mas tudo o que tem é um chão estrangeiro e correntes invisíveis. É assim que o povo de Israel vivia na Babilônia. Não havia previsão de volta. 70 anos. Para muitos, isso significava morrer ali. Quantas orações devem ter sido feitas pedindo por livramento imediato? Quantas lágrimas derramadas diante do silêncio de Deus? E então, quando finalmente uma resposta vem, ela diz: ainda vai demorar. É nesse momento que a fé é colocada à prova. Porque a promessa existe, mas parece estar longe demais. Inalcançável, quase cruel. Mas é aí que começa o verdadeiro teste. Crer, mesmo sem ver. Confiar, mesmo quando tudo desmorona. Aceitar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E que, por mais distante que pareça, a promessa continua viva. O povo esperava uma palavra de escape, um milagre, uma resposta direta do céu que dissesse: eu os tirarei da Babilônia agora. Mas o que veio foi uma carta, uma mensagem de Jeremias enviada de Jerusalém. E ao abrir aquele pergaminho, as palavras pareciam estranhas. Deus dizia: construam casas, plantem jardins, tenham filhos. Como assim? Deus estava dizendo para viver na terra do cativeiro? Era como se ele estivesse dizendo: aceitem esse momento, habitem aí. Aquilo soava como rendição, como desistência. Mas na verdade, era um plano maior sendo revelado. Deus não havia abandonado o seu povo. Ele estava dizendo: eu estou com vocês. Mesmo aí. Mesmo no exílio. Mesmo na dor. Mesmo na espera. A carta não era um bilhete de saída. Era um lembrete de que Deus ainda governava o tempo. E que a esperança não precisava morrer. Mesmo longe de casa. 70 anos. Esse foi o tempo que Deus determinou para o povo permanecer em Babilônia. 70 longos anos de espera. Uma vida inteira para muitos. E isso levantava perguntas que doíam no coração. Por que tanto tempo, Senhor? Por que não agora? Mas o tempo de Deus nunca é aleatório. Ele é preciso. É como uma estação que só traz fruto na hora certa. Aqueles 70 anos não eram castigo apenas. Era um tratamento. Um processo para curar, purificar, reconstruir. Deus estava preparando o coração de um povo que havia se afastado dele. Estava moldando, em meio à dor, uma nova geração. Mais firme, mais dependente, mais próxima dele. E por mais que parecesse demorado, o tempo de Deus nunca atrasa, nem adianta. Ele chega exatamente quando tudo está pronto. Não quando você quer, mas quando você precisa. E se hoje você está esperando algo,
Lembre-se, 70 anos pareciam demais, mas no final foi o tempo exato para cumprir a promessa. Mesmo em meio ao exílio, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus não abandonou o seu povo. Eles estavam longe de casa, sem templo, sem terra, sem liberdade. Mas não estavam sem Deus. Ele estava lá, presente na dor, presente no silêncio, presente nos pequenos detalhes do dia a dia. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é imutável. Eles colheram as consequências de seus erros, sim, mas Deus jamais deixou de amá-los. Ele os sustentou, os guardou, os guiou mesmo na terra estranha. Porque exílio não é abandono. É lugar de transformação. E talvez você hoje também se sinta exilado, fora do lugar, distante do que sonhou. Mas isso não significa que Deus te esqueceu. A fidelidade dele não falha. Nem nas terras mais difíceis, nem nos dias mais escuros. Às vezes tudo parece um caos. Planos despedaçados, sonhos adiados, portas fechadas. Mas é nesse cenário confuso, nesse lugar de incertezas, que Deus começa a trabalhar de forma invisível. Ele é especialista em dar forma ao que parece sem forma. Ele transforma lágrimas em testemunhos, feridas em sabedoria, caminhos tortuosos em trilhas de esperança. O povo de Israel no exílio não enxergava o propósito. Mas Deus já estava escrevendo um novo capítulo. Eles pensavam que era o fim, mas era o início de uma restauração. E talvez você também esteja nesse ponto, olhando para os destroços da sua vida, se perguntando, por que Deus permitiu isso? Mas saiba de uma coisa, nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Ele usa até o caos para construir o seu propósito. E quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e ver que ele nunca perdeu o controle. Jamais. Existem momentos em que até a palavra esperança parece vazia. Quando oramos e o céu parece em silêncio. Quando os dias passam e nada muda. Quando tudo dentro de nós grita, desista. Mas é justamente nessa hora que a fé é mais preciosa. Jeremias 29, 11, foi escrito em um tempo de exílio. Não quando tudo estava bem, mas quando tudo parecia perdido. A promessa foi feita no vale, não no monte. E é assim que Deus trabalha. Ele planta esperança onde não há mais nada. Ele diz, eu sei os planos que tenho para vocês. Mesmo quando ninguém mais enxerga plano algum. Essa esperança não vem das circunstâncias, mas de um Deus que não mente, que não falha, e que cumpre o que promete. Então, mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que sua alma esteja cansada, agarre-se à promessa. Não porque você vê, mas porque ele disse. E isso já é o suficiente. Quantas vezes traçamos nossos próprios caminhos, fazemos planos detalhados, sonhamos com cada passo, e de repente, tudo sai do controle. O emprego não vem, a porta se fecha, a oportunidade desaparece. É aí que nos perguntamos, onde está Deus nisso tudo? Mas Jeremias 29:11 nos lembra, os planos dele são maiores, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Perceba, Deus pensa em você. Ele tem pensamentos, intenções, planos, mas não qualquer plano. São planos de paz, de esperança, de futuro. Às vezes os nossos planos nos levariam ao orgulho ou nos afastariam de Deus. E ele, por amor, muda a rota. Frustra o que achamos perfeito para nos dar o que realmente é eterno. O nosso olhar é limitado ao agora. Deus vê o amanhã, o depois e até aquilo que nem imaginamos. Então, quando tudo sair diferente do que você sonhou, não se desespere. Apenas diga, Senhor, que se cumpra o teu plano, não o meu. Porque os planos dele nunca falham. Às vezes, o cenário à nossa volta parece um campo de batalha. Família em crise, contas acumuladas, diagnósticos assustadores e uma alma cansada de tanto lutar. É nesse contexto que a promessa de Jeremias 29:11 ganha ainda mais força. Deus não faz promessas para dias ensolarados. Ele nos fala de esperança quando tudo parece escuro. É no caos que sua voz ecoa mais forte, dizendo, eu sei os planos que tenho para você. Esperança não é otimismo vazio. É confiar que, mesmo quando nada faz sentido, há um Deus soberano orquestrando cada detalhe. No tempo de Jeremias, o povo estava no exílio, sofrendo, longe da terra prometida. Mas foi ali no cativeiro que Deus declarou, tenho planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso nos ensina que o caos não anula a promessa. Pelo contrário, é no meio da dor que a promessa brilha com mais intensidade. Se hoje tudo parece fora do lugar, não desista. Não se entregue ao desânimo. A esperança ainda vive. E o Deus de Jeremias continua o mesmo. Fiel, presente e poderoso para mudar tudo. Uma das maiores dores humanas é esperar sem entender. A gente ora, clama, acredita, mas o tempo passa,
e parece que nada acontece. Só o silêncio, só o vazio. Mas Jeremias 29:11 nos lembra de algo poderoso. Deus tem planos, e esses planos têm um tempo certo. No contexto desse versículo, Deus fala ao povo de Israel que eles ficariam 70 anos no exílio antes de verem a restauração. Não era uma promessa de livramento imediato, mas de fidelidade ao longo do tempo. E o que isso nos ensina? Que muitas vezes, o não de hoje é só um ainda não. A demora de Deus não é desatenção, é preparação. Enquanto esperamos, Ele está nos moldando, ensinando, fortalecendo e abrindo portas que ainda não vemos. O tempo dele não é cruel, é perfeito. E quando ele age, é sempre no momento mais preciso. Por isso, não se desespere se a resposta está demorando. A promessa não perdeu a validade. Deus não esqueceu de você. Apenas confie. O tempo dele é sempre melhor que o nosso. A promessa de Jeremias 29:11 não é apenas reconfortante por causa das palavras. Ela é poderosa por causa de quem a fez. Imagine receber uma promessa de alguém que constantemente falha, que mente, que desaparece quando mais precisamos. Essa promessa teria algum valor? Agora pense no oposto. Uma promessa feita por um Deus que é imutável, fiel, santo e amoroso. Um Deus que nunca erra, nunca se atrasa, nunca nos abandona e sempre cumpre sua palavra. Esse é o Deus de Jeremias 29:11. Um Pai que vê além do agora, que nos ama mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Um Deus que não promete conforto momentâneo, mas redenção eterna. Quando ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ele está revelando o seu coração, e o coração de Deus não abriga maldade, mas planos de paz, esperança e futuro. Confiar na promessa é confiar no caráter de quem promete. E o caráter de Deus é a rocha firme onde podemos repousar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Às vezes, tudo ao nosso redor parece estar em colapso, os sonhos se despedaçam, as certezas evaporam, e a vida entra em um cenário de caos, como um campo de batalha após a guerra. Mas a verdade revelada em Jeremias 29:11 é que Deus não desperdiça o caos. Na sua soberania, Ele é capaz de usar o que nos fere para forjar algo novo. Deus não apenas nos resgata do meio da dor, Ele transforma a própria dor em ponte para o propósito. Você pode estar atravessando um vale escuro agora, mas o que parece confusão, para Deus, é parte do plano. O caos que você sente pode estar preparando o terreno para o milagre que você ainda não consegue ver. É no caos que muitas vezes Deus nos revela quem realmente somos. E mais importante, quem Ele é em nós. Na Bíblia, foi em meio ao caos que José foi tirado do poço e levado ao trono. Foi em meio ao caos que Davi, fugindo pela vida, foi moldado como rei. Foi em meio ao caos da cruz que Jesus venceu a morte. Não subestime o caos. Deus pode estar, neste exato momento, escrevendo a virada da sua história com as linhas tortas que você rejeitaria. Confie. A promessa continua de pé. E o Deus que transforma caos em caminho ainda está no controle. Esperar é uma das tarefas mais difíceis da vida. Principalmente quando o coração está ansioso por uma resposta, por um alívio, por uma mudança urgente. E é nesse momento que a fé é verdadeiramente provada. Jeremias 29:11 fala de um futuro e uma esperança. Mas o versículo anterior, o 10, revela que essa promessa viria após 70 anos no exílio. Ou seja, Deus estava dizendo ao seu povo, sim, eu tenho planos de paz para vocês, mas vocês terão que esperar. Esperar dói. Esperar cansa. Esperar nos confronta com nossas dúvidas mais profundas. Mas há um tipo de espera que não é vazia. É a espera com esperança. Esperar com esperança é dizer, eu ainda não vejo, mas creio. Eu ainda não entendo, mas confio. Eu ainda não cheguei, mas continuo caminhando. Esperar com esperança é como plantar uma semente no solo escuro da incerteza e acreditar que Deus está regando em silêncio. Essa esperança não é baseada nas circunstâncias, mas no caráter daquele que prometeu. Deus não é homem para mentir. Ele não atrasa, ele prepara. Por isso, se hoje você está esperando, não permita que a espera roube sua esperança, porque no tempo certo, a promessa se cumpre.
E você vai perceber que cada segundo de espera valeu a pena, porque Deus estava cuidando de cada detalhe enquanto você confiava. Talvez o mais difícil em seguir confiando em Deus é quando os dias passam. Os meses correm, os anos se arrastam, e nada muda. Você ora, você jejua, você entrega, você espera, mas parece que o céu está em silêncio. É nesse momento que a promessa começa a parecer distante demais, ou até mesmo impossível. E o inimigo sussurra: está vendo? Deus esqueceu de você. Se ele fosse bom, já teria feito. Você não é digno dessa promessa. Mas aqui está a verdade que o diabo quer que você esqueça. A promessa continua viva, mesmo quando invisível aos olhos. Lembre-se de Abraão. Ele recebeu uma promessa, seria pai de uma grande nação. Mas ele esperou 25 anos para ver o nascimento de Isaque. José teve sonhos de governo, mas antes de vê-los realizados, foi vendido, traído, preso e esquecido. O cumprimento da promessa não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. E ele é fiel. Sempre foi. Sempre será. Muitas vezes, Deus não está dizendo não, ele está dizendo, ainda não, porque há lições na espera, há crescimento no silêncio, há transformação no processo. Então, se hoje a promessa parece distante, lembre-se, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nem o tempo, nem o caos, nem os erros do passado têm poder de cancelar o que ele escreveu com as suas próprias mãos. Você não foi esquecido. Você está sendo moldado. E no tempo certo, vai florescer tudo o que ele plantou em você.